Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Levar as populações a ter, quando não tem água, ter acesso à água. Eu não sei. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. E aí? Lamento, porque faço o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal, o que gera um abalo da credibilidade. A Web Rádio Feito em Casa apresenta Politicast com Léo Moreira. Minhas saudações a vocês, meus queridos web ouvintes do Politicast. Tudo bem com vocês? Deixa eu te perguntar, você já pensou sobre política hoje? Não, né? Então seja bem-vindo ao Politicast. Eu sou o Léo Moreira, sou formado em gestão pública. E a minha intenção aqui, vocês já sabem, né? É fazer você se interessar pela política. O cara é sério na bucha, esse é o Léo Moreira. Bom, galera, hoje é dia 2 de setembro de 2020, uma quarta-feira, como sempre. E o podcast de hoje está muito especial. Hoje eu trouxe duas mulheres que trabalham comigo na Rádio Web Feito em Casa, do programa Quem Manda São Elas, a Alícia Germanota e a Adri Fernandes. A gente vai falar sobre temas bem polêmicos, bem pesados. Então eu dividi o podcast em duas partes. A desse mês de setembro é voltada ao aborto e a do mês de outubro vai ser voltada à violência contra a mulher. Eu vou avisando, né, as pessoas que são mais sensíveis a palavrões que essas duas partes elas vão ter sim palavrões. Eu quis valorizar a naturalidade da entrevista delas, entendeu? E são temas que renderam muito, como eu falei, são duas partes, né? São temas pesados, são temas polêmicos que elas têm muito o que dizer e eu valorizei sim a naturalidade delas, beleza? Então é isso, sem muitas delongas, vou apresentar a vocês na própria entrevista. Então bora lá que o podcast de hoje está incrível. Politicast apresenta Entrevista. É isso aí, galera, estamos aqui já linkados com as nossas convidadas de hoje, a Alícia Germanota e a Adri Fernandes. Nós vamos ter uma conversa bem bacana e, como eu disse, vamos falar sobre o aborto e a violência contra a mulher. Primeiramente, boa noite, Adri, tudo bem? Ei, boa noite ouvintes, boa noite, Léo, tudo joinha aí contigo? Graças a Deus, é uma honra ter vocês aqui, vocês sabem que sou fã do programa, sou fã de vocês, então fico muito feliz. Ah, obrigada. Boa noite, Alícia, também, como é que você tá, tudo bem? Eu tô bem, gente, graças a Deus. Afiadíssima, né, que o assunto hoje é bem polêmico. Eita, é isso aí, é isso que a gente espera mesmo. A intenção hoje é ser esclarecedor, mas também eu sei que vai ter bastante polêmica. Bom, ninguém melhor para falar sobre aborto e violência doméstica do que duas mulheres, né? Então vou apresentar elas a vocês, ambas com um currículo de invejar e sinceridade. Exemplos de mulheres que lutam pelo que querem, isso é importante, né, a gente falar aqui. Eu tenho admiração pelas duas. A Adri Fernandes tem 50 anos, divorciada, sem filhos humanos, achei bem interessante essa descrição. Servidora estadual há 27 anos, bibliotecária pela UFMG, advogada pela Isabela Hendricks, Master em hipnose pelo IB8, tá certo, né? IB8 Institute. Ok. Practitioner em PNL pelo Instituto Elsevier, especialista em orientação sexual pela Graduarte, mentalista trainee por Gabriel Domênico? Isso. Ok, certo. E apresentadora do Noticiano, toda sexta-feira às 20 horas na Rádio Web Feito em Casa, e comentarista do Quem Manda São Elas, também toda segunda às 20 horas na Rádio Web Feito em Casa. Alícia Germanota. É desse jeito. Alícia Germanota tem 23 anos,
formada em Gestão de Pessoas pela Uniaselv, designer gráfico pela Unopar, cursa Gestão Hospitalar pela Uniaselv e Filosofia pela Unicesumar. Ela é ativista no movimento feminista e contra a violência doméstica. Também comentarista do Quem Manda São Elas, lembrando novamente, toda segunda-feira às 20 horas, na Rádio Feito em Casa. O programa delas é incrível, vale a pena vocês conhecerem de verdade. Lembrando, mesmo sendo um cara mais voltado para a direita, eu decidi trazer duas mulheres, uma feminista e a Adri já não gosta de se rotular como feminista, ela é mais uma ativista, talvez, o certo, ou Adri? Acredito mais que sim. Eu não sou necessariamente feminista, apesar de defender muito as questões femininas, mas eu seria mais ativista. Então, bacana. Mas eu sei que ainda assim faz muito pela causa, e sim, para vocês opinarem, até porque o podcast ele respeita todas as vertentes e opiniões. Eu valorizo a diversidade e tenho, repito, muito respeito e admiração para essas duas mulheres que aqui estão comigo. Eu sempre estou aprendendo com elas no programa, eu sei que elas valorizam o diálogo e é por isso que estão. Sem muitas delongas, vamos lá. Vamos começar pelo aborto. Vamos começar pelo mais quente então. Adri, você se considera uma pessoa a favor do aborto e por quê? Bom, antes eu queria agradecer os elogios, recíproco, te acho admirável e acho incrível tanto a forma como você se expressa quanto seu posicionamento, viu? Muito obrigado. Bom, tirando a rasgação de seda, vamos lá. Léo, eu acho que isso é uma questão tão complexa para a gente meramente dizer sou a favor ou sou contra. Porque, por exemplo, se você me falar do aborto enquanto método para não ter filhos, eu sou claramente contra, né? Existem formas de você evitar a gravidez, não é sendo porra louca e se engravidar, eu tiro que é o correto. Mas eu sou a favor, não é questão de ser a favor do aborto, eu não sou contra o aborto. É mais não ser contra do que necessariamente ser a favor. Não usando como meio de vida, a partir do momento que a mulher considerar uma necessidade, eu não vejo por que não fazê-lo. Simplesmente por não ter argumento contra, é que eu me posiciono a favor. Entendi. É um bom ponto. Boa forma de pensar. Você vê que quebrando a expectativa até, o pessoal achando que ela ia ser 100% a favor. Mas enfim. E você, Alicia, você se considera a favor? Sim ou não? E por quê? Pois então, vamos lá. Eu me considero a favor do aborto, né? Porque tem muitas coisas hoje em dia, né, que é direito da mulher. Coisas que são conquistadas assim, né, com o passar dos anos. Eu acho que o poder da mulher escolher se quer ter um filho, se não, o poder que a mulher tem sobre o corpo dela também é uma conquista nossa. Certo. Então eu sou a favor pelo seguinte, para um homem é muito fácil sair fora de uma gestação, assim, no caso a mulher está grávida, ele pode ir lá e abandonar a mulher, se negar a criar o filho, coisa e tal. Mas uma gravidez é mais do que dar à luz. Que envolve a questão psicológica, uma questão financeira, né? Tem mulheres que não têm condição, preparamento nenhum para ser mãe. E às vezes a criança acaba sofrendo bastante com isso. Lógico que medidas têm que ser tomadas, porque também a mulher não vai lá transar sem camisinha, né? Sabendo que pode engravidar, contando com isso, poder abortar depois. Eu acho que tem assim, que ser liberado, mas com medidas que as mulheres também não possam sair abortando a toda hora, a todo momento, né? Certo, entendi. Como a gente está vendo, dois pontos assim, que não são firmes. Eu acho isso interessante porque vocês duas, por mais que uma seja a favor, as duas são a favor na verdade, mas as duas são com ressalvas, né? Não é a todo custo. Isso é interessante.
é vida, né, Léo? Não é uma pedra que a gente tira daqui e põe ali, né? Certo. Não tem como. Pois é. Mas então, eu quero que vocês, as duas, também façam considerações sobre o caso da menina de 10 anos que era estuprada por familiares, especificamente pelo tio. Houve toda a polêmica sobre isso, pelo fato de que houve um aborto, lembrando, a menina estava grávida. Manifestantes foram para a porta do hospital, sendo contra, obviamente, esse aborto. Teve também o caso da Sarah Winter, lamentável, que divulgou o local onde seria feito o aborto. Vamos lá. Eu sei que muito já foi falado sobre isso, mas agora eu quero a opinião de vocês. Pois é, e eu vou te contar um trem que eu acabei de ler. Temos outra garota no Espírito Santo de 11 anos, grávida, reiteradamente estuprada pelo companheiro da avó e pelo padrasto. É muito comum no Brasil. É mole o que mais? No Brasil não, no mundo, né? É algo muito... No mundo. No mundo. É a cultura do estupro, né? Virou cultura já. Pois é. E eu tava ouvindo uma entrevista com o diretor do hospital onde foi feito o aborto dessa menina de 10 anos, a qual você citou. Sim. E ele fez uma pergunta muito interessante. Você vê, é comum você ver menina de 10 anos grávida? Aí a repórter falou, não. Falou, pois é, porque ou ela aborta espontaneamente ou ela morre. Então não tem isso de você achar que vai ser possível levar com tranquilidade uma gravidez quando a pessoa tem menos de 12, 13, 15 anos. Então não existe essa possibilidade de que vamos ver o que vai dar. Não, o risco de vida para criança grávida é alto. Então tira para preservar, né? Eu achei assim um absurdo o fim da picada. O que fizeram com essa menina, essa louca dessa Sarah Winter, divulgando os dados dessa menina. Isso é crime, isso é um absurdo. Né? Ela, quando ela era feminista, ela era o extremo, ela era exacerbada, e hoje sendo pró-governo. Fazendo esse tipo de coisa, pró-governo, exatamente. Então, assim, são muitos aspectos que a gente tem para falar, meu amor, a noite inteira. O absurdo dessa menina ter tido a identidade dela revelada, o absurdo de se usar a religião como fator balizador de permitir ou não que se faça algo para preservar a vida da pessoa. Quer dizer, que religião é essa que a vida de alguém pode estar em risco para não fazer um aborto, né? É o mesmo então, pessoal que eu tem a acho empatia. que essa menina foi massacrada de todas as formas que se possa imaginar. Isso não é justo. Sim, é o mesmo pessoal que tem empatia com a criança, mas não tem empatia com a mulher, né? A gente tem que pensar nisso também. Exatamente. Então, assim, é um caso que para todos os lados que você olha tem um ilícito jurídico e um ilícito moral. Não tem nada que salva no caso dessa menina, coitada, nada. Você, Alice, quer falar alguma coisa sobre isso? Então, eu vou dar meu ponto de vista como feminista e como cristã. Certo. Né? Primeiramente, eu acredito que muitas mulheres que foram para a porta do hospital, muitos religiosos que foram contra, eu acho que eles não têm noção da gravidade que é o estupro. Imagina uma menina de 10 anos ser estrupada, se não me engano, desde os 6 que ela é estrupada. Algo do tipo. Algo assim. Pelos próprios familiares, né? E ainda ter um filho fruto de um estupro. Fora, né, os riscos envolvendo a saúde dela. Tem também a questão psicológica. Como que essa criança ficaria com o nascimento dessa criança? Uma criança carregando a outra, né? Você olhar para aquela criança e pensar, ela é o resultado de um estupro, coisa e tal. Mesmo a criança não tendo culpa, aquela lembrança sempre vai estar viva ali. E provavelmente
isso iria interferir muito na vida dessa criança no decorrer do crescimento dela, né? Na sua infância, na sua adolescência, até na sua fase adulta. Porque uma hora ela ia perguntar para a mãe, quem é meu pai? O que essa mãe ia falar? Essa mãe, naturalmente, provavelmente, ela ia desenvolver algum sentimento de rancor ou de raiva pela criança, né? Super comum. Então, exatamente. E a minha visão religiosa é a seguinte, questão, né, como cristã, eu penso que tudo na vida tem a sua hora de acontecer. Do mesmo jeito que eles vão lá, né? Essa Sarah Winter também, pelo pouco que eu li dela, diz que hoje em dia ela também é cristã, né? Fazer uma coisa dessa, ela não pregou o que o cristianismo em si prega, né? O que Jesus Cristo pregou, que é o amor ao próximo. Sim. Isso foi um ato de ódio, isso foi um comportamento de ódio. Você expor uma criança ao ridículo, igual ela fez, expor a identidade, como se a criança fosse uma marginal, como se a criança fosse errada, né? E na verdade, é fora do contexto, é fora da ordem natural uma criança de 10 anos ser mãe. Não tem estrutura pra isso, né? É fora de contexto. E na Bíblia também fala muito da questão de família, a família planejada, gente. Os filhos são uma bênção na vida da gente. Entendeu? O filho tem que ser concebido de um amor, de coisa e tal. Fora isso, assim, por que essa criança teria que ficar com ter esse filho? Porque, eu sou religiosa e na Bíblia fala isso, fala aquilo, sendo que, na verdade, ia fugir de uma ordem natural, que isso poderia afetar a vida de tantas pessoas do jeito que afetaria. Acho que não faz muito sentido o que esse pessoal está defendendo. Mas isso é típico do Brasil, pessoas ficarem do lado de quem realmente é o marginal e tornar a vítima culpada da história. Porque eu não vi ninguém, assim, um movimento tão grande que foi, para pedir justiça, né? Para poder pedir para prender, para ir atrás. Isso que é o mais incrível. Eu costumo dizer que o Brasil é o local onde o poste mija no cachorro, né? Porque realmente é uma inversão de valores gigantesca. Você pode ver que realmente é costume nosso, né, tentar passar a mão na cabeça do pedófilo, do estuprador. Realmente é complicado. Com você ainda, Alice? Ô, Léo. Sim, pode falar. Não. Eu só queria acrescentar que eu fico muito triste de ver mulheres que ainda acreditam que elas só servem para procriar, que mulher tem que ser mãe, que mulher tem que ter filho, sim. Eu fico muito triste de ver mulheres que às vezes pensam assim, se sujeitam a ser mãe, mesmo não tendo assim, a vontade, não tendo aquele, como que eu posso dizer, aquele instinto materno, se sujeitando a ser mãe, porque o papel delas é procriar. Por isso que existe tanto abençoado na Terra como tem hoje em dia. Me desculpa a palavra, posso estar sendo radical, mas tanta barriga dispersada. Certíssima. É verdade. Acaba que é uma imposição é o Estado querendo impor algo que eu acho que na verdade é opção da pessoa. Eu também estou de acordo quanto a isso e eu sou cristão, então já fui um cara mais conservador, então eu entendo demais. Mas com você ainda, Alice, conta para os web ouvintes um pouco mais sobre a luta das mulheres, né, em questão do aborto. Historicamente, se possível, mostrar essas conquistas também. Primeiramente, eu queria deixar claro aqui, explicar um pouco sobre o feminismo, que tem muita gente que acha que o feminismo é um movimento que veio para destruir as mulheres. Tem feministas como a Sarah Winter que nos envergonha, né? Ela foi feminista, mas né? Tem outras como a Frida e tudo mais, que nos orgulham, né? Então, o movimento feminista, ele existe para garantir o direito das mulheres, né? O movimento para dar os mesmos direitos às mulheres que os homens têm. Aí você já começa a entender que não é aquela questão feminismo para defender mulher que não gosta de arrumar casa, mulher que não quer ser mãe, mulher que não... Como se fosse acima do homem, né? O aborto, ele é mais, assim, defendido pelo movimento feminista pelo fato de ser a mulher tendo o controle do seu próprio corpo. Né? A mulher podendo escolher se é a hora dela ter um filho ou não.
Há métodos contraceptivos, sim, mas todos são falhos, nenhum é 100% garantido. Então, é um movimento que está organizado desde a época de mais ou menos de 1970, por aí, né? E ele luta para reformar o Código Penal em relação ao aborto, né? Que é uma prioridade nos direitos das mulheres, é a questão do aborto, a questão da mulher querer ser ou não mãe, né? Uma escolha, sim. Então, muitas mulheres usam a frase como nosso corpo nos pertence e tudo mais, para poder conseguir ter um lugar, como que eu posso dizer, a sua vez, o seu lugar de fala, né? Sim. De poder explicar e falar assim, não, o nosso corpo é isso, e nós temos o direito de escolher ser mãe ou não. Isso é até óbvio, né? As pessoas não entendem. Então, o que entra muito, o que nos impede até hoje de conseguir esse fato é a Igreja Católica, né? Vamos ser assim, vamos voltar lá na década de 1970, vamos voltar lá atrás, a questão religiosa, matéria de escola histórica. A gente vê que a Igreja Católica tem muita influência sobre o Brasil, sobre os costumes e tudo mais. Sim. Porque eles são contra o aborto, né? Então, é uma coisa que está sendo a passos bem lentos, né? Nós não temos, assim, como que eu posso dizer, uma previsão de quando a gente vai conseguir isso, mesmo o aborto sendo defendido por alguns médicos, né? Que, igual a Adri falou, no caso dessa menina, não tinha condição médica dela ser mãe com 10 anos, né? Então... O que mais que eu posso acrescentar? Como exemplo, a Flora Trista, a Anísia Floresta, né, que eram as pioneiras nessa luta, né, para a mulher conseguir não engravidar, não ter filho. Tanto que, se vocês pesquisarem depois a fundo, vocês vão ver que a Igreja Católica também foi contra até o uso de anticoncepcional. Sim, porque, eu não sei se a Adri, até você mesmo já deve ter ouvido falar que na época do anticoncepcional foi uma confusão danada, que muita gente era contra, muita gente não achava certo, né? Porque na cabeça deles isso interfere a ordem natural. Então o feminismo está aí para isso, para defender que a mulher ela tem o direito de escolha sobre o seu próprio corpo. A mulher não é apenas um ser reprodutor. A mulher não está na Terra para reproduzir, para nascer, morrer, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então é isso que o feminismo tenta afirmar desde 1970. Questão do aborto, a gente está conquistando coisas assim a poucos passos, além de ser apoio. Porque governo, infelizmente, muitos dos nossos governantes são assim extremamente religiosos. Igual você viu, tem mais gente para ir contra do que a favor. E enquanto isso não for aprovado, a gente ainda vai ter muitos casos igual dessa menina. E muitos casos de mães sofrendo com o filho sem condição de criar o filho, e orfanatos cheios, porque também no Brasil é uma dificuldade danada para se adotar. Burocracia, sim. Vai fazendo criança até sair pelo ralo. Entendi. Eu também estou de acordo, acho que a questão da própria igreja, o pessoal costuma ser hipócrita mesmo, não tem como, defendem, né, e é o que o próprio médico que fez o aborto dessa menina falou, é o mesmo pessoal que se considera conservador, mas se ocorrer da amante dele tá grávida, é óbvio que ele vai fazer, né, até a gente estava conversando por fora e estava falando sobre isso também. É o cara que é conservador, mas que trai a esposa, bate nos filhos, bebe, se droga, tortura a mulher. Os valores da família brasileira, né? Mas enfim. Adri, agora você falando como advogada, militante. Sim. Qual você acha que seria a forma mais viável da legalização do aborto hoje? Léo, eu sou muito contra feitura de lei em cima de lei proibitiva, né? Não adianta. Tudo que você prende muito escorre pelos dedos, não é assim que se diz? Então eu acho que não há
eu não tenho como te dizer sobre uma forma mais viável de legalizar. Eu acho que não há que se punir, não há que se manter legislação punitiva a respeito. Porque é aquilo que a gente estava falando, é algo tão complexo. Vir uma lei e estabelecer pode, não pode, limita tanta coisa. E aí, para escapar, começa a criar exceção. Pode, se for vítima de estupro. Pode se colocar em risco a vida da mãe. Pode, se não tiver chance de sobrevida. Pode. Gente. É porque também o Estado, Adri, ele tem a função do Estado, desde quando ele veio, né, quando nasceu o Estado, é até um pouco, alguns amigos meus que são mais anarcocapitalistas, liberais, eles vão brigar comigo por isso que eu vou falar, mas o Estado nasceu para ser coercitivo. Só que sabemos também que o Estado não tem muita moral para poder corrigir ninguém, né? Não, eu não concordo com você. O Estado não nasceu para ser coercitivo, ele nasceu para organizar. Assim como o direito nasceu para organizar as relações. Não necessariamente para ser coercitivo. A coerção veio em função de outras necessidades. Porque, por exemplo, gostei do seu óculos, peguei, agora é meu. Não é assim que as coisas funcionam. Então, a coerção veio disso. Mas não é a coerção é um dever, mas não é uma função natural nem do Estado e nem do direito. Entende? É como eu vejo, é como a gente percebe as coisas. Agora, determinadas situações, simplesmente não há que se legislar a respeito. Tira a mão da minha perereca, tira a mão do meu útero, tira a mão do meu corpo. Certo. Isso é comigo. E aí eu invadi o seu espaço, Léo. Não. Aí, a partir do momento que eu invadi seu espaço, aí a gente tem que ter legislação. Porque aí, de fato, vira a casa da mãe Joana. É estranho, até porque um lar, ele é inviolável, mas o seu corpo, a gente tem que... O Estado tá querendo falar pra você o que fazer e o que não fazer, né? O lar é inviolável, mas você não. Perfeito exemplo. Perfeito. Exatamente. Artigo 5º serve só... É o que os meus amigos falam. O Estado, ele é hipócrita, ele é imoral. É só pras coisas... Muito. Para as coisas que eles acham que servem pra eles, é que eles fazem. Enfim. Mas, Léo, a gente tem que lembrar também que tanto o Estado quanto o direito, eles vêm de contextos sociais e morais, né? E demoram a acompanhar. O contexto em que a legislação contra o aborto foi feito era um. E outra coisa, você sabe, Léo, me dizer por que a gente não tem pena de morte no Brasil? Cláusula pétrea, né? O princípio. Não. Você está me dando a questão técnica de não termos. Mas por que nós temos uma cláusula pétrea que não permite a pena de morte? Bom questionamento. Não sei falar. É porque a nossa Constituição, acima de tudo, ela preserva a vida. Sim. Depois, ela preserva a integridade. Depois ela preserva o trabalho, depois questões sociais, porque não há que se fala, nós somos um Estado, qual que é nome e sobrenome do Brasil? República Federativa do Brasil. E nós vivemos qual é o nosso regime? Democrático de direito. É democrático porque quem manda, entre aspas, é a gente, e é de direito porque tudo, mas absolutamente tudo na nossa vida tem uma implicação jurídica. É tudo positivo. E a nossa Constituição optou por colocar como fator maior a ser protegido a vida. Então, não vai se admitir em hipótese nenhuma a morte, em nenhuma de suas formas. E aí está incluído o aborto. Entre
o meu direito de mulher de ser livre, de ter domínio sobre o meu corpo, está o direito à vida. E aí é que entra a questão jurídica de fato. Entendi. Abortar enquanto não é vida ou é vida desde que houve a concepção? Olha como o tema é complexo para a gente limitar a ser a favor ou ser contra, ter lei ou não ter lei. Mas você acha que um plebiscito seria algo viável, por exemplo? Não. É outra Constituição. Somente se pode fazer pena de morte no Brasil se rasgarmos essa Constituição. Não, sim, tem que fazer somente se pode liberar o aborto se fizermos nova Constituição. Entendi. Entende? Eu achava que isso Porque era só pela é o pena de princípio morte. maior da nossa Constituição, a proteção à vida. Para fazer eutanásia, só se fizer outra Constituição. Infelizmente a gente tá Porque ela preserva batendo... a forma em todas as suas vias, de todas as suas formas. A gente tá batendo, Agora, a gente tá insistindo nessa Constituição que realmente ela é falha, entendi. Agora, qual é o gancho? Tchananã. Ninguém diz se o óvulo fecundado já é vida ou não. Porque se não tem vida autônoma, é vida? Esse é o gancho para a gente legislar a favor ou contra o aborto. Primeiro definir onde começa a vida. A partir do momento que é embrião, então é 3 meses, amor. Enquanto não for autônomo, então é quando nasce. Essa é a questão que eu entendo mais complexa, no sentido da gente bater o martelo, juridicamente falando, se podemos ou não permitir ou impedir o aborto. Enquanto não houver definição do que é vida ou não, vale o que eu penso para o meu corpo. É como eu entendo. Nossa, excelente ponto de vista. E aí, estamos tendo praticamente uma aula de direito aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. É uma delícia, né? Adoro esse tema. Eu gosto de direito também. Cheguei a estudar, mas eu acho que eu sou meio preguiçoso com leitura. Ô, Léo. Sim. Eu posso concluir só uma coisa que eu achei interessante, que a Adri falou, que a nossa Constituição zela pela vida, né? Certo, pode falar. Sim. Só que nós vemos, né, o quanto é deplorável a nossa situação. É uma Constituição que zela pela vida, mas é um dos países, né, que está no ranking de onde se tem mais morte de mulheres, né? Não é o primeiro, não é o segundo, mas infelizmente estamos no ranking. O direito de escolha da mulher é muito limitado, porque na lei até que não, mas hoje em dia nós nos sentimos seguras de trocar de parceiro. Nós temos que pensar 2 vezes antes de largar alguém para ficar com outra pessoa. Porque até esse direito aos poucos está sendo tirado de nós, porque muitas mulheres morrem por isso. E Maria da Penha às vezes não funciona, as leis são muito brandas. Então, como, né, que um país que defende a vida tem tanto feminicídio igual o Brasil? Mas, Alicia, vai muito além disso. Podemos continuar nesse tema? À vontade, à vontade. Se o programa ficar grande, divida em 2, pode... Não, pelo seguinte, porque, por exemplo, é igual a Alicia falou, né? Nós temos até que pensar se vamos ter um novo parceiro ou não, porque até isso tiraram de nós. Tirou não, filha. Não tirou. A gente é que não está se permitindo. Como que eu vou te explicar, sempre juridicamente falando? O Estado, se você quer, olha a incongruência, por isso que eu não me posiciono como feminista. Olha a incongruência. Eu posso tudo com o meu corpo, mas em relação ao meu parceiro, o Estado tem que me ajudar a ficar livre dele. Não. Você mulher, crie melhor os seus filhos machos. Você, mulher, coloque o seu homem, o seu pai, o seu irmão, o seu filho, o seu primo no lugar dele. Porque é dentro de casa que a gente forma macho e fêmea. Mas a gente não cumpre o nosso papel, a gente cria uns bosta, a gente se relaciona com uns bosta e meio, sabe? Então, assim, a gente cria uns bosta, a gente se relaciona com uns bosta, a gente escolhe com que
merda de homem nós vamos nos relacionar e depois a gente quer que o Estado tenha 1000 braços para nos proteger, menos do aborto. No aborto, quem escolhe sou eu. Não é assim, não. Mas eu entendo o ponto de vista da Alice pelo seguinte, é porque também tem a questão de que o homem hoje ele não aceita, né? Acho que o que ela quis dizer. Porque muitas das vezes a mulher não consegue trocar esse parceiro, porque vai tentar trocar, aí é aquela história do cara que ameaça e não deixa isso passar. Só que foi uma situação que você criou. Você deu o azar de ter, e o Estado não tem nada com isso, você deu o azar de se relacionar com um canalha. Meu amor, fuja dele. O Estado tem 200 milhões de pessoas para cuidar. Ele não vai dar conta de ter olhos 24 horas em cima daquele sujeito para ele não te caçar. E quem faz direito sabe que crime passional, o Estado vai, se fosse possível, não é, prender alguém 30 anos por mera ameaça. O cara vira para você e fala, vou te matar. O Estado pega esse cara, bota ele na cadeia 50 anos. Ele vai cumprir 50 anos, ele vai sair, ele vai te matar. Então não é o Estado e não é a lei. Você deu azar. Do mesmo jeito que você deu azar de engravidar e agora você quer abortar e é por sua conta e risco, você quer que seja por sua conta e risco, você deu azar de se relacionar com canalha. Meu amor, foge, vai para outro país. Porque se ele ficar 100 anos na cadeia, ele vai sair, ele vai te matar e o Estado não vai dar conta de te proteger. Eu entendo o seu ponto de vista, mas eu acredito que nós não devemos se lançar a própria sorte. Não é só questão de relacionamento. Há muito casos de mulheres que são ameaçadas por caras por dizer não para eles numa balada. Por falar mas, Alicia, não, o feto na nossa barriga tá a própria sorte. Nós queremos determinar o que fazer sobre ele. Nós não podemos. O resto a gente não quer. O resto a gente quer que o Estado nos ajude. Aí tem que ter coerência nesse discurso feminista. Não é cobrar do Estado criação, mas é que nós vemos que as leis, tipo assim, por mais que o cara seja condenado, um exemplo, a 10 anos de prisão, ele não cumpre tudo isso. Tipo, deixar as leis mais rigorosas, porque o que acontece? Não é só questão do Estado, questão de homem matar mulher e vice-versa, é uma cultura que vem de muito tempo, o machismo, né? Me desculpa o que eu vou falar, eu posso estar enganada, mas até as músicas fazem apologia a isso. Sim. Entendeu? Sem dúvida. Só que o que acontece? O que o Brasil precisa é o quê? Melhorar essa questão. Um exemplo, funk carioca, funk paulistano. Você vê funk aí, que as letras botam a mulher lá embaixo no lixo. Aquilo ali é uma coisa que você vê que aquilo ali, você fica até ofendida. Mas é exatamente o que eu estou dizendo, Alicia. Da mesma forma que quem manda no meu útero e no meu corpo sou eu, quem manda no espaço onde eu estou sou eu. Eu não canso de dar um exemplo que eu cheguei na festa de 15 anos da minha sobrinha, sabe o que estava tocando? Tava tocando uma música assim, é na buceta, é na buceta, é na buceta. É na buceta, é na buceta, é na buceta. Vai ser muito bom pra eu pensei e eu falei, se não tirar, eu nem entro. E tiraram a música. Porque quem manda no meu espaço sou eu. E se o meu espaço conflita com o seu, eu tô fora. Então eu repito, nós criamos canalhas e depois a gente pede socorro pro governo. Esse discurso feminista eu não endosso. Só que, só o meu pensamento aqui. Acontece, tem esse tipo de influência e tudo mais. Tem. Só que há um tempo atrás eles até fizeram uma petição para tornar esse certo tipo de funk proibido. Beleza. Certo. Só que o que acontece? Nós vemos que na escola, eu falo por mim, eu não tive nenhuma, assim, nenhum momento na minha vida, né, de estudante e tal, um incentivo, né, tipo assim, você é mulher, você tem que se defender disso, você tem que, entendeu? Uma orientação, defesa pessoal hoje em dia para a mulher. Se a mulher quiser se defender, ela tem que pagar para lutar alguma coisa,
Sendo que poderia ter, por exemplo, assim, um ensino, um programa voltado para esse tipo de coisa, uma conscientização também masculina, né? Porque, por exemplo, do mesmo jeito que eles fazem campanha conscientizando gravidez na adolescência e tudo mais, faz uma campanha conscientizando, assim, mais firmemente, mais voltada para os homens, para a educação dos homens. Junto com isso, eu tenho uma sugestão. Que as feministas mudem a forma de criar os homens, porque a gente está com um discurso legal, mas a gente continua criando canalhas. Mas não nasce né? goiaba em pé de laranja. Quem tá na rua aí brigando com a gente é filho de feminista igual filho de não feminista. Então, do mesmo jeito que o Estado tem a sua responsabilidade, cada uma de nós tem também nesse sentido. Nós não devemos generalizar, porque às vezes também eu acho que a falta de informação, a falta da conscientização também pesa muito, porque você vê pessoas, mães, assim, como que eu posso dizer, de filhos que são mais velhos, mães mais velhas. Essas mulheres, geralmente, elas não são feministas, mulheres bem mais velhas, né? Elas foram criadas no padrão bem machista. Eu não sou feminista. Se eu ver um irmão meu maltratando uma mulher, eu quebro os dentes do desgraçado. Sim, entendeu? Mas eu falo assim, por exemplo, aí elas crescem no lar onde o pai não deixa, né? O pai é rígido e aquilo e tal, que é aquela educação que ela passa pelo filho. Então, você está entendendo que não é uma questão de falha do Estado, mas de falha nossa? Educação. A falha é nossa, mas eu acho que as leis deveriam ser mais rígidas para esse tipo de coisa. Eu posso até falar que a Alice tem... Aí que eu entro com a parte do Estado ser coercitivo, Adri, porque nós temos uma cultura de ser dependente do Estado, infelizmente. Então, então nós vamos depender do Estado para poder fazer uma lei, para poder ajudar, por exemplo, na cultura contra isso. Não sei se vocês estão pegando meu ponto de vista. Então acaba que a gente torna tão dependente do Estado que a gente, em vez de fazer o que a gente tem que fazer, a gente espera que o Estado faça isso. Eu entendi o ponto de vista da Alice nesse ponto. Sim, só que aí vocês estão tratando com 2 pesos e 2 medidas. Quando é aborto, não se mete não, que é comigo. Quando é o resto, Estado, socorro, vem legislar aqui que eu tô precisando. Aí eu não concordo. Mas, Adri, o aborto a gente busca justamente um apoio do Estado. Por quê? Porque o aborto seguro para uma mulher custa caro. Sairia, assim, tem que ter um hospital que esteja preparado. Isso não, claro, com certeza. Que esteja preparado para fazer um aborto. Você viu que a menina teve que ir para a Bahia para conseguir abortar. Sim, então, o que a gente quer do Estado é esse tipo de apoio. Milhares de mulheres morrem por causa de aborto clandestino. Talvez sim. Mas a menina foi para o Nordeste, esse caso que o Léo citou, ela precisou ir para o Nordeste porque o hospital onde ela estava, no Espírito Santo, se recusou a fazer. Então, aí mandaram a menina lá para o Nordeste, é uma coisa que eu penso assim, imagina, Deus me perdoe, se é uma Alicia da vida cá em Pedropoldo, vou recorrer a quem? Será que vai ter um hospital pronto para me atender? Ou eu vou ter que recorrer a um chá de canela ou um cara que faz um aborto clandestino aí, botando a minha vida em risco? Mas sabe por que isso? Esse é outro aspecto. Porque a gente paga muito caro de imposto e é normal a gente esperar essa ação de volta do Estado, porque a gente é um dos países que mais se paga imposto, se não é o que mais paga, não tem esse dado. Então, às vezes a gente espera isso. A gente, ela aborta, toma um chá de canela lá, aborta, diz que tem uma injeção. O que é? Citotec. Opção para abortar o que não falta, que a gente precisa de um apoio para a gente não correr o risco de perder a nossa própria vida. Você me desculpa, gente, a sinceridade, vida é vida. Sim, vida mas é isso, sim. Só que eu não acredito que até o 3º mês seja assim, eu vou estar matando alguém. Eu não acredito. Acho que a partir... Assim, você está no último mês de gestação, você está no 7º, 8º, que o bebê já está formadinho, essas coisas assim, você viu, escutou o coração da criança batendo, você abortar, aí já é outra coisa. Mas no 1º, 2º, 3º, 4º mês, eu não vejo problema. Não é assim, tão radical. Acho que às vezes o pessoal é meio radical mesmo. Sim, tem muito estudo sobre isso, né? Sobre o que a Adri estava falando, de quando é uma vida. Mas enfim,
Continuando nesse assunto, ô Alice, eu vou trazer um dado aqui. Uma pesquisa levantada pelo Paraná Pesquisas, ela mostra que 75% da população é contra o aborto. Eu, sinceramente, sou da opinião que a pessoa só é contra até a bomba cair na sua mão. Alice, até que ponto uma pessoa pode opinar sobre a vida do outro, assim, nesse próprio quesito? Porque estamos falando de uma vida, sim. E eu sou um cara que tenta pensar nos dois lados. Mas isso não seria o tipo de caso que cada um deveria responder pela própria atitude? Não seria muito melhor não ter do que ter uma criança que não tem um mínimo de condições para viver, que foge até do próprio dos direitos humanos? E até mais, viver numa família infeliz? Afinal, ninguém aqui está pensando nessas consequências. Então, eu acho que você tem direito de opinar, de intrometer na vida dos outros, se você for ajudar a cuidar. Porque o que nós temos de criança em estado de rua, crianças que passam fome, crianças que sofrem por causa da sociedade, por causa das condições, é muito grande. Você é contra o aborto, mas você vai ali e doa um agasalho para uma criança de rua? Você é contra o aborto, mas você vai ali e ajuda aquela mãe que está passando necessidade com o filho? Você é contra o aborto, mas se você vê uma criança, uma trombadinha, uma coisa assim, então eu acho que é contra o aborto e eu quero me meter na vida dela, mas o que ia acontecer com essa criança depois de nascer, né? Depois de criança, isso é problema dela? Não é assim, gente. Você criar um ser humano e lançar ele à própria sorte. Se você perguntasse para ele, assim, uma criança que está ali passando fome, sofrendo, o pão que o diabo amassou, perguntar para ele se você prefere ficar nessa situação ou prefere morrer? Se você não tiver expectativa de melhorar, você prefere morrer ou ficar nessa situação? É isso que as pessoas não veem, gente. Eu vi uma charge, né, quando lançaram quando essa questão da menina estava, né, no auge, um monte de gente protestando e uma criança lá em estado de rua perguntando, falando para a moça assim, mas moça, e a moça não, você já nasceu, não se intromete. Sim. Nascer, gente. Eu vi isso também. O que a Bíblia também ensina para nós, que esse povo devia ter pensado, é o seguinte: viver, sobreviver, todo mundo sobrevive, mas e viver? O que é vida? Vocês têm que repensar também o que é vida. É só um coração batendo? Não é só um coração batendo, porque se fosse a gente não teria tanto suicídio igual a gente tem. Eu acho que é nesse ponto que as pessoas deveriam pensar, não, você não vai poder abortar não, mas seu filho vai crescer, vai ser morto por bandido na rua, vai sofrer, vai passar fome, vai ser jogado à sorte. É isso agora, que esse é o futuro das nossas crianças? Não acho Só certo. tem um pequeno detalhe que eu gostaria que eu preciso acrescentar. À vontade. Eu vou chutar, mas vou chutar feio. Vocês podem me bater, foda-se, mas vou chutar feio. 99% dos bebês abortados ou não abortados, mas que a pessoa queria abortar, duvido que sejam filhos de pessoas que vão deixá-los na rua. Mas chutando com força, 99,9% das crianças abortadas ou não abortadas que poderiam ter sido, são pessoas, são frutos de mulheres como eu, que têm família para ajudar. Por que eu, Adriana, apesar de ser a favor do aborto, não abortaria? Porque eu entendo que essa tem que ser a última consequência. E eu tenho uma mãe que me apoia em tudo. Eu tenho tios, primos, amigos, que se eu falar socorro, tô com um menino que eu não quero, me ajuda a criar, dos 30 que eu tenho, vai levantar ali umas 2, 3 mãozinhas e falar, minha filha, vambora. Esse discurso de que é fácil falar, mas o menino amanhã vai parar na rua, isso é 1%. Vamos falar dos homens que não usam camisinha e que a mulher fica... Eu quero abortar simplesmente porque eu não quero passar minha vida ensinando para casa para uma criança. Isso é direito meu, se for. Certo. Tá, mas e o cara que também não usou camisinha?
E o cara que transou comigo e que também não se preocupou de como eu saí daquela relação e se a gente vai se ver depois amanhã. Então, jogar essa questão de que e se esse filho for um sujeito infeliz, bababá, bababá, então se eu sou de boa família e eu tenho apoio, então eu não posso abortar. Então eu devo, entende? É muito, a gente reduz muito as coisas e não é assim. Se tivesse a mãe sabia, ter um caso clássico que me irrita profundamente. Você abortaria uma criança que você saberia que vai nascer com sífilis, cheia de sequela, papapá? Ai, eu abortaria. Pois é, você acaba de abortar Beethoven. Vocês conhecem essa historinha ridícula? Não. Uhum. Porque o Beethoven nasceu surdo com sequela de sífilis. E na década de 80, mocinha, eu lembro muito de usarem isso como propaganda anti-aborto. Você pode abortar se o feto for nascer com doenças assim, assado, mas olha, você estaria abortando Beethoven. Foda-se! Foda-se! Beethoven foi importante para o cenário musical? Foi. Mas se tivesse abortado Beethoven, não teria havido música clássica? Não ia feder nem cheirar. Então, assim, essa discussão de abortar ou não, ela passa muito mais pelas boas filhas de boas famílias que têm apoio e ainda assim recusam, do que necessariamente por não ter apoio e esse filho vai ser um coitado da vida. Não necessariamente. E aí é que eu acho que muitas vezes as pessoas tomam decisões equivocadas, porque a gente limita muito a A ou B. Ou eu tenho essa criança e ela vai ser um morador de rua, ou eu não tenho e eu estou livrando a sociedade de algo. Ou quem dera fosse assim. Quem dera. Aí, meu filho, vamos abordar mesmo, porque esse povo morando na rua... Ô, Léo, eles cagam tudo aqui na minha esquina, você acredita? Você sai 6 horas da manhã para trabalhar aqui em casa, você sai pisando em bosta de morador de rua. Você não aguenta a fedentina de mijo no meu quarteirão 6, 7 horas da manhã, porque é banheiro de morador de rua. Então, meu filho, vamos abortar. Eu acho assim que é 1% que existe, mesmo sendo 1%, igual você chutou, é 1% que existe. Lógico que, igual eu falei, não há que ser desmerecido. Eu sou a favor da legalização do aborto, sim, mas um exemplo também, acho que devia ser tomadas medidas que também, né, engravidei e vou abortar, também não é assim. Lógico que você transa sem camisinha, você quer que aconteça o quê? Um sorvete? Não, vai nascer um menino. Então eu penso assim, que tem que ter um exemplo. Eu vou lá, vou dar um exemplo aqui de como, por exemplo, que poderia funcionar. O aborto é legalizado, mas você tem que pagar no particular e o preço, por exemplo, é R$20 mil se abortar. Não, mas eu tenho pelo SUS. Tem pelo SUS, então vamos fazer um acompanhamento. Vamos ver se você vai ter condição mesmo de criar esse filho. Vamos ver aonde você mora. Vamos fazer... Entendeu? Tipo, ser mais rigoroso, legalizar o aborto, mas olhar por trás, né? Ver se a pessoa tem ou não, como é que eu posso dizer? Igual no caso da menina estrupada, o direito de abortar. Porque também se você legalizar o trem aí, a doida que vai ter de menina em fila de posto de saúde para abortar, não vai ser brincadeira, né? Direto e reto. Sim. Com certeza. Entendeu? É o Brasil, né? Só a gente vive num país que a questão do aborto mais, a gente luta mais pela vida, a gente conseguir, pagando ou não, tendo condição ou não, a gente conseguir abortar em segurança e não correr o risco de morrer. Isso é uma faceta nesse assunto que ela é uma das que tem que ser primeiramente colocada antes do destino que essa criança vai levar. É o que as mulheres têm sido injustiçadas no sentido de acabarem abortando e até morrerem por causa disso. Justamente pela...
Na cidade onde eu morei, há um tempo atrás, em Vespasiano, tem um caso de uma menina que ela realmente não tinha condição de criar o filho, né? Porque os pais dela haviam falecido e ela vivia, né, de ajuda dentro de uma casa, da casa que os pais deixaram, e ela abortou, né? Porque ela não queria que o filho dela sofresse. E ela acabou, ela morreu praticamente toda podre por dentro por causa de aborto mal feito. Sim. Entendeu? Então isso esse tipo é comum. é mais comum do que nós imaginamos. E a questão também, aproveitando esse exemplo, perpassa pela educação sexual. Puta que pariu, você vive de doação, você tá trepando, velho. Ah, vai cagar no mato. Eu não dou conta. Sinceramente, eu não dou conta. Uma pessoa que vive às custas dos outros tá fazendo sexo à torta e direitos me irrita. Mas, assim, primeiramente, lógico, essa conscientização. Mas, caso, né, venha acontecer, pelo menos, né, Que ela tenha tem possibilidade, né? de não ser tratada como um animal, porque isso, para mim, o que eles fazem é coisa de animal, é como se o ser humano fosse um bicho. Sim. Ô, Adri, agora, né, continuando esse assunto, falei que o assunto ia pegar fogo, tá vendo? Tá rendendo bastante, tô gostando disso. Agora, de novo, voltando para uma forma mais técnica. O pessoal é contra o aborto, muitas das vezes usando como base a Bíblia. Sim, a gente sabe que o Estado é laico e que a gente não vive numa teocracia, né? Explicando para quem não entende, Deus, cracia, poder. Então, o poder emana de Deus. A gente não vive numa teocracia. Mas eu queria que você opinasse pelo fato de que também somos uma nação católica, cristã. Acho que todos nós aqui somos. Esses valores, eles são enraizados nos nossos cidadãos. Como que fica esse meio termo entre uma população que não quer o aborto, porque também a gente vive numa democracia, né? O povo não quer, com essa necessidade da legalização. E só para constar, meus web ouvintes, só para lembrar vocês, não é só a vida da criança que deve ser levada em consideração e que é colocada em risco. As meninas falaram aqui mesmo. Também tem a vida da mulher. A clínica clandestina, ela põe em risco a vida dessa mulher. Não dá para ter empatia só com um lado. Eu peço da coerência. Você pode falar sobre Exatamente. Isso? Sim, e é uma questão até muito fácil, Léo, de discutir por um termo que você acabou de usar. A religião enraizada em cada um de nós. Meu amor, essa metáfora que você usou, você é uma árvore, você tem, a sua religião te dá raízes bem profundas, não é isso? E em algum momento, uma raiz, ela é raiz de outra árvore ou cada um tem sua raiz? Excelente ponto de vista. Então, meu amor, se a sua religião, sua filosofia de vida, seus valores morais, ou se acordou um dia e se você considera que aborto é um crime, não faça. Para mim, não é. Simples assim. De novo, então, ainda, pessoa, né, esquecendo que... Bacana demais isso da gente esquecer que a gente é um Estado laico, porque sim, a maioria da população tem, ainda que hipocritamente, valores religiosos muito arraigados. E por que hipocritamente? Porque ninguém vive o que diz. E ponto final. Ninguém vai me convencer que vive o que prega. Mas enfim, ainda que a gente tenha isso muito arraigado, meu amor, é você que é católica. Se o catolicismo te proíbe, que coisa linda, eu sou não. Você, muçulmano, você, evangélico, você, umbandista, candomblencista, caralho, a 4, é você. E é por isso que isso tem que ser um direito personalíssimo de cada um. Porque cada um faz parte de uma comunidade com valores próprios. Eu sou ateísta, eu não acredito em Deus. Sim. Não sabia. Eu falei que você era cristã. Eu não sabia que você achava que você era cristã, até por uma conversa que a gente tinha tido. Mas,
Então, só pra finalizar esse assunto do aborto, sim, não, eu vou ter que dividir o programa em dois. Só pra finalizar, então, as duas agora. Eu quero que as duas falem brevemente, já que a gente tá nessa seara, sobre a máxima conservadora de que, abre aspas, o corpo é da criança, as regras não são da mulher. Eu não digo que eu concordo, mas é um argumento que eu sei que ambos têm algo a dizer, porque o pessoal fala, né? Então, o pessoal sempre fala, mas porque a máxima feminista é meu corpo, minhas regras. Ok, mas aí o corpo que tá dentro dela não é dela. Então, eu quero que vocês falem um pouco sobre isso. Léo, o corpo que tá dentro de mim não é meu, então tira e toma pra você. Se ele sobreviver, você faz o que você quiser com ele. Agora, se ele não sobreviver, meu amor, ele é igual ao meu rim, ele é igual ao meu útero, ele é igual ao meu braço. Se ele só vive colado em mim, desculpa aí, mas quem manda nessa bagaça sou eu. Para mim, vida é autônoma. Enquanto não for autônoma, dá licença, quem manda é quem está dando vida àquela coisa que ainda não é autônoma. E se, no caso, quem está dando vida àquela teteinha que ainda não é autônoma sou eu, quem vai mandar sou eu, e ponto final. É assim na casa da gente, é assim no trabalho da gente, e é assim dentro do meu corpo. Perfeito. Algo a dizer, Alice? Eu concordo com a Adri. E acrescento também que se tá dentro de mim, não é meu, por que eu tenho que ser responsável pela peste até os 18 anos? Se a peste matar alguém, eu que vou responder. Ainda tem isso, né? É, então, verdade. se não é meu, saiu pra fora, meu filho, vai lá, doa sorte. Se eu sou sua mãe, mas se você for preso, não manda o governo vir atrás de mim. Se você não for pra escola, o conselho tutelar tem que vir atrás. Boas, é isso que eu penso. Exatamente. Filha pra vida toda, gente, né? Não vem falar que, mas o corpo não é seu. Se o filho morre, quem sofre é você. Se o menino faz uma merda até os 18 anos, quem responde por isso é você. Você tem que comprar a roupa da criança, você tem que dar comida pra criança, senão, se você não fizer isso, o ferrado é você. Então, isso pra mim é lorota, conversa de gente fresca. Adorei. Bom, é isso aí, galera. Então, termina aqui a primeira parte da entrevista com a Adri Fernandes e com a Alicia Germanota. Muito boa entrevista, né? Muito bom saber o ponto de vista delas. São duas mulheres bem inteligentes, elas sabem muito bem o que estão falando. Então, de verdade, gostei muito e mês que vem tem a segunda parte sobre a violência contra a mulher. Quero agradecer também ao João Carlos por ter me ajudado a gravar esse podcast aqui também. Muito obrigado, João. Ele tem um programa na Rádio Web Feito em Casa que é o As Mais Perdidas. Todo sábado às 17 horas na Rádio Web Feito em Casa, beleza? Muito obrigado, João. Novidades do Politicast, duas novas, entre aspas, contratações, aquisições do Politicast. Se você gostou da Alicia Germanota, ela é a nova integrante, a nova colunista do Politicast. Ela estuda filosofia e agora ela é colunista voltada para a área de filosofia e também as questões da mulher. E também a Alice de Carvalho, que teve na entrevista também falando sobre racismo, o caso de George Floyd. Ela também é a nova colunista do Politicast, voltada para assuntos de psicologia e assuntos do cotidiano também, beleza? Outra novidade sobre o Politicast, nós vamos ter uma versão no meio do mês, como se fosse o Pocket, vai ser ao vivo, exclusivo na Rádio Web Feito em Casa. Então, aguardem e sigam @politicastbr para poder saber mais sobre isso, mas é exclusivo, como eu disse, na Rádio Web Feito em Casa, beleza? E também quero falar para vocês sobre o Pantovin. Você aí que tá querendo ter aquela cabeleira bonita e sedosa, ou então você tá querendo ter aquela barba de lenhador, mas o máximo que você consegue ter é esse pentelho na cara, conheça a linha Pantovin da Tree Therapy. O objetivo principal é o fortalecimento e o crescimento capilar. Eles têm uma fórmula de última geração que não só estimula, mas nutre os fios. Os resultados são observados em até 8 semanas de tratamento. Outro ponto positivo, se você se importa com o meio ambiente, a Tree Therapy tem a sua linha com produtos veganos. Não são testados em animais e utilizam embalagens recicláveis. Se você quiser saber mais sobre isso, entre no site Pantovin com N de navio, pantovin.com.br, ou então entre em contato no WhatsApp do meu brother Pedro. DDD 31 99500 7511. DDD 31 99500 7511. Bora investir na sua aparência? Pantovin, sua opção eficaz, de verdade e sustentável para crescimento capilar. E não se esqueçam, nós somos a ordem que fará o Brasil ter progresso. E nós lutaremos até o fim.